Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e dos temas mais buscados no Google. A partir dessa semana, sempre às quartas, hein? Hoje a gente começa visualizando a tela do Google Trends, né? Que é aquela ferramenta que a gente sempre mostra aqui. E essa ferramenta mostra o ranking dos assuntos mais pesquisados no dia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, com mais de 500 mil pesquisas, temos Dia do Cliente, né? 15 de setembro, hoje uma data aí que busca aproximar ainda mais os consumidores de suas marcas preferidas. E nesse ano, né, que ainda sofre com essas questões econômicas causadas lá pela pandemia, tem comerciante oferecendo, gente, desconto até de 90%, né, em alguns produtos. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente chamou alguém que entende, viu? O Enio Pinto, gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae. Eu já quero começar aqui falando dessas dificuldades, né, que o comerciante enfrentou nesses últimos tempos. Boa noite, Enio, me ouve direitinho? Boa noite, Mariana, perfeitamente. Satisfação estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Então vamos falar um pouquinho de como é que foi a vida desse comerciante, né, ao longo da pandemia e o que significa essa data, o Dia do Cliente, né, que vem aí como mais uma tentativa de alavancar as vendas, né, num mês que teoricamente é parado, que é o mês de setembro. Olha, de fato, a pandemia trouxe dificuldades adicionais para a vida do empreendedor, que já é cheia de desafios. Nós tivemos aí basicamente um ano de empreendimentos fechados. E aí os pequenos negócios, os negócios em geral, tiveram que recorrer a uma diversificação de canais. Tiveram que se reinventar, tiveram que repensar seus modelos de negócio. Aqueles que não praticavam delivery, aqueles que não tinham uma presença digital mais elaborada, mais profissional, tiveram que correr contra o tempo. Geralmente o empreendedor corre na frente, agora o empreendedor teve que correr atrás e viabilizar isso tudo. Já que com a atividade presencial analógica fechada, encerrada, proibida, os custos permaneceram. Basicamente eles tinham custos de locação, custos de folha, alguns fornecedores que eles tinham parcelado suas compras e as receitas foram suspensas, as entradas não aconteciam, com a exceção de algumas vendas parceladas que eles fizeram pré-pandemia, que vinham pingando ainda na conta do empreendedor. Então, a gente observou uma corrida desenfreada dos empreendedores para viabilizar canais alternativos. Quase todo empreendedor teve que buscar uma presença no mundo digital, através de redes sociais, de marketplace, tiveram que apelar para deliveries, aplicadores, aplicativos, para que continuassem gerando receitas e se viabilizassem. E quanto ao dia de hoje, o Dia do Cliente é um dia representativo, 15 de setembro. Mas, na verdade, o cliente é a razão de ser, a razão de existência de qualquer empreendimento. Uma empresa não existe porque tem proprietário, porque tem um estabelecimento ou porque tem produto. Uma empresa só se viabiliza porque tem cliente, tem público, tem consumidor interessado em adquirir aquilo que você está ofertando. Então, assim, todo dia é Dia do Cliente. Verdade. Vou aproveitar aqui para puxar um gancho de uma questão que você levantou, que foi a presença digital, né, dessas empresas. Eu trouxe um dado para a gente também debater, que é o seguinte, gente, a venda online, ela ganhou 13 milhões de novos clientes no ano passado, né, em 2020, por causa da pandemia, porque todo mundo começou a consumir, né, dessa forma. O comportamento desse consumidor mudou, né? E o e-commerce teve a maior alta em 2020, que foi um faturamento maior aí em 13 anos. Esses dados são do levantamento da Ebit e Nielsen. Então, eu queria comentar um pouquinho isso com você, Enio, porque isso reflete exatamente, talvez, um modelo de negócio que eu não vou nem falar que é futuro, é presente, que eu acho que não vai mais sair da vida nem do comerciante, nem do consumidor, né? Verdade. Veja, a razão de ser de um negócio, como a gente disse até agora, é o cliente. Então, se o cliente muda seu comportamento, você, de alguma maneira, é afetado, isso reverbera fortemente no seu negócio. As empresas existem para resolver problemas, né? Problemas de um nicho, problemas de uma fatia do público-alvo, de clientes. Se o comportamento do cliente se altera, você tem que rever seu modelo de negócio e se ajustar e se adaptar a essa nova necessidade do cliente. A gente já vinha observando um processo de transformação digital dos empreendimentos, independentemente do porte, porque essa alteração já vinha ocorrendo no comportamento do seu cliente. A gente tem uma perspectiva de que até 2025, 75% de todos os clientes de qualquer tipo de negócio serão millennials, ou seja,
serão clientes nascidos já na era digital. Então, eles já têm o hábito, o comportamento, a atitude de fazer compras através de canais digitais. Então, os empreendimentos já vinham se adaptando a isso. Com a pandemia, o que a gente observou foi um aceleramento radical, entendeu? Dessa questão da necessidade de uma transformação digital. A pandemia deixa 3 legados que permanecerão a médio prazo. Um deles é a questão da higiene, a higiene de ambientes, a higiene de manipulação dos produtos, a higiene do tipo de negócio que você tem, a higiene do time, né? A higiene disponibilizada para o teu cliente também. O cliente que chega sem máscara, você tem que ter máscara à disposição, álcool em gel, entre outras coisas. A questão da não aglomeração, isso fez vários tipos de negócio repensarem seus modelos também, e essa questão que é inexorável da transformação digital. Qualquer empresa hoje precisa de uma presença digital e qualquer negócio que fosse iniciar a partir de então, hoje nós temos uma massa de desempregados relevante que está fazendo a opção por ingresso na sociedade produtiva por meio do empreendedorismo, ele já precisa começar com uma presença digital. Não tem mais como qualquer negócio hoje existir focado tão somente nos aspectos analógicos. Né, a gente percebeu também, Enio, que muita gente migrou para o modelo de MEI, né, que é o microempreendedor individual. Esses números também dispararam. E esse pessoal tem que estar ligado justamente nisso, nesse modelo de negócio para conseguir firmar, né? Esses 2 primeiros anos aí sempre falam que são os mais perigosos, né, para uma empresa se firmar ou falir. É isso mesmo? Perfeito. Os 2 anos de vida são os 2 anos em que o percentual de mortalidade é mais contundente. A tendência é que, superados os 2 primeiros anos de implementação de um negócio, você venha a ter sucesso. As estatísticas sinalizam isso. Você, com 2 anos, começa a ter já uma carteira de clientes que, de alguma forma, viabiliza o seu empreendimento. Você já adquire as experiências necessárias e o conhecimento do seu cliente para que você possa navegar em céu de brigadeiro depois desses 2 primeiros anos mais difíceis, mais caóticos aí para pequenos negócios. Não tenha dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa adequação, né, do novo jeito de consumir. Na sua opinião, essa tendência vem para ficar depois da pandemia também? Quem tem agora praticidade, você está um exemplo bem simples do dia a dia, que a gente teve que fazer mercado online, por exemplo. Eu não sou um bom exemplo disso, porque eu adoro mercado, adoro bater perna no mercado, adoro fazer compras, mas tem gente que não gosta. Então, o mercado online, que até então não era algo muito difundido, hoje é super comum, né? Então, você acha que esse comportamento do consumidor mudou para sempre mesmo? Com certeza. O que acontece? A gente experimenta hoje uma coisa meio que chamada informalmente no mundo da consultoria empresarial de a uberização da economia. Os aplicativos de mobilidade urbana trouxeram uma experiência para o cliente, uma simplificação dos processos de mobilidade urbana, que depois do cliente consumir esse tipo de aplicativo, ele começa a enxergar em qualquer tipo de atividade empresarial a possibilidade de uma jornada mais fluida, sem fricção. Entende? Então, veja, ir ao mercado presencialmente, de alguma maneira, não deixa de ser até um certo entretenimento. Os mercados hoje são atrativos para o seu cliente, mas existem muitas fricções. Você tem que pegar o carro, você tem que se deslocar, você tem que encontrar estacionamento, você tem que realizar a sua compra, há uma certa aglomeração nesses ambientes, depois tem todo aquele processo de pagar, de levar a compra até o carro, de chegar, tirar do carro e armazenar isso na sua residência. Quando você faz toda essa compra se utilizando de um canal digital, você elimina boa parte dessas fricções. Você tem aí o que a gente chama de uma jornada fluida. O processo fica bastante simplificado, né? É a uberização dessa atividade também, como o mercado informalmente costuma chamar. Então, isso é inexorável, veio para ficar. Naturalmente, uma parcela da sociedade vai continuar optando por fazer suas compras no presencial, mas mesmo essa parcela, em momentos que falta ali aí tempo, há uma necessidade premente de você minimizar deslocamento, entre outras coisas, vai optar pela questão do digital, né? Então, assim, veja, isso não vai eliminar o empreendimento na sua forma física, mas os empreendimentos terão ali uma função mais de uma embaixada da marca, Mariana, porque é um momento onde você vai até lá se identificar com aquela marca, vai constatar a qualidade da experiência que você tem dentro daquela marca,
Alguns produtos são fundamentais que você vá para experimentar, para testar, para conhecer, interagir com o vendedor para ter mais informações antes do seu processo decisório de compra. Mas depois disso vencido, desse primeiro ciclo vencido, o ordinário de manutenção, de fidelização, de retenção do cliente se dará muito pelo canal digital. É verdade, eu sou uma grande fã também das compras digitais. O mercado eu gosto de ir, mas o resto eu compro tudo online, eu adoro. E eu queria que a gente fechasse a entrevista, Enio, com você dando dicas, talvez, para esse comerciante que perdeu a data de hoje, passou batido, não deu desconto. Dá para recuperar amanhã em um day after? Dá para fazer alguma gracinha ainda? Claro que dá. Veja, hoje a gente diz que o cliente paga preço, mas ele precisa receber valor. A entrega de valor para o seu cliente é quando você entrega um benefício concreto, algo que ele veio buscar no seu estabelecimento, mas isso tudo revestido de uma experiência incrível, seja qual for a atividade que você estiver exercendo. Então, por exemplo, você tem um pequeno restaurante, ele vai lá se alimentar, essa é a necessidade. Mas o que é o desejo por trás da necessidade? É se alimentar num ambiente seguro, num ambiente confortável, que tenha algum entretenimento, que tenha um atendimento de ponta, de vanguarda, que o processo de pagamento seja fluido. Então, assim, se esforce no sentido de agregar o benefício que você sempre entregou para o seu cliente, agregar a questão da experiência. É a era da experiência e é isso que leva o cliente à retenção, à fidelização, à expansão das compras do cliente junto ao seu estabelecimento e a gerar no seu cliente a figura do que a gente chama de um advogado de marca. Alguém que é fiel a você e passa a te indicar para outros clientes do ciclo de amizades dele. É a melhor propaganda, né? A gente confia no amigo, vai na indicação, não tem erro. Perfeito. O cliente hoje é soberano e está mais do que nunca empoderado pelas redes sociais. Então, leve para o seu cliente uma experiência incrível. É isso, então, Enio, eu agradeço demais a sua participação, adorei nosso bate-papo e eu queria que você deixasse também aqui os canais do Sebrae, porque eu sei que vocês têm muitas dicas para quem está começando, para quem está querendo se recuperar da crise, então, por favor. Perfeito, Mariana. Veja, no dia 20, segunda-feira, a gente terá um dia todo de oficinas voltados para a questão do cliente, celebrando o Dia do Cliente, no nosso portal, que é o www.sebrae.com.br. Participe, tudo digital, tudo gratuito, ao longo de todo o dia, um conjunto de oficinas que vai tratar das principais temáticas ligadas ao cliente. Experiência do cliente, entrega de valor, fidelização e tudo mais que você precisa para ter sucesso à frente do seu empreendimento. Maravilha, sou fã do trabalho de vocês. Obrigada pela entrevista, viu? Boa noite, Enio. Mariana, sempre à disposição. Boa noite a todos. Bom, agora a gente volta aqui para as telas, gente, para saber o que mais tem sido pesquisado aí no início dessa semana na internet. Nós escolhemos alguns tópicos, né? A gente começa com Microsoft Teams. Se você esteve ou está em home office, com certeza já usou a ferramenta aí para as famosas reuniões online, né? Que acontecem o tempo todo no home office. O que também ocorre de vez em quando é que o colega deixa o microfone ligado, solta um comentário, né, que não deveria. Já aconteceu isso com você? Pensando nesse problema recorrente, a Microsoft vai atualizar essa ferramenta e bloquear automaticamente o microfone. E aí a pessoa vai ter que habilitar o áudio manualmente ao entrar na reunião. Essa novidade deve chegar aí no mês que vem. Essa próxima notícia, gente, interessa aos empresários que estão em dívida com a Receita Federal. O órgão notificou mais de 440 mil empresas do Simples Nacional que estão endividadas. Quem não quitar esses débitos pode ser excluído do Simples Nacional. O total do valor devido por essas pessoas jurídicas chega a 35 bilhões de reais. Então, é hora de acertar as contas para não perder, né, o Simples Nacional. Agora a notícia é para os estudantes. Quem faltou ao Enem de 2020, né, teve direito aí à taxa de isenção, né, de inscrição, pode fazer novamente a inscrição para a prova deste ano sem precisar justificar a falta do ano passado. A decisão é do STF. Os ministros entenderam que por causa aí da pandemia as provas foram aplicadas em um contexto bem atípico, né? E pedir para a pessoa provar porque faltou viola preceitos fundamentais como o de acesso à educação. Então as inscrições vão até dia 26 de setembro. A gente vai agora para um rápido intervalo. Eu te espero no próximo bloco.
Tá na Web está de volta e vamos começar aí o segundo bloco mostrando para você a fake news que está sendo desmentida na nossa editoria semanal lá do Instagram, #EraFake, que mostra as notícias falsas que circulam nas redes sociais. Inclusive, se você não segue a gente, o IG é TV Justiça Oficial. E era fake o gráfico que circulou pela internet essa semana, contendo dados aí sobre prisões arbitrárias, violações de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. A verdade, gente, é que não existe um levantamento oficial, né, com essa informação, e o gráfico que foi compartilhado pelo ex-ministro da Educação foi retirado do Wikipedia. Então, não dá para acreditar, é um gráfico genérico, tá? Agora a gente confere também a notícia falsa que está sendo desmentida essa semana aqui na programação da TV Justiça. Essa notícia é falsa. A sua falsidade decorre de uma série de fatores. O primeiro deles é o fato de que a vacina contra a Covid-19 não expõe a vida de ninguém a risco. Pelo contrário, tem se demonstrado um meio eficaz de proteção da saúde coletiva e do direito à vida de toda a população. Sob o aspecto eminentemente jurídico, o artigo 15 do Código Civil não se aplica ao caso, tendo em vista que a situação de pandemia nos colocou em uma situação excepcional. E diante dessa excepcionalidade, o Congresso Nacional editou uma lei especial, a Lei 13.979, que dispõe exatamente das medidas a serem adotadas pelo poder público para combater e prevenir os efeitos nefastos da pandemia. Essa lei, questionada perante o Supremo Tribunal Federal, teve a sua constitucionalidade reconhecida pela Corte. E além disso, gente, é preciso falar da importância da vacina. Então, se alguém aí da sua casa ainda está pensando se vai tomar, chama ela para ver esse vídeo, olha só. A vacinação ainda está avançando, mas é necessário manter todas as medidas de distanciamento, principalmente evitar aglomeração e utilizar corretamente a máscara. A higienização constante das mãos também é necessária. É importante ser vacinado e completar o esquema vacinal. Aquelas vacinas que têm 2 doses preconizadas, as pessoas estarão devidamente imunizadas após a segunda dose, mais ou menos 10 dias. Até lá, existe uma eficácia que não é completa. Por isso é muito importante completar o esquema vacinal. E as vacinas são seguras e têm efeitos adversos geralmente localizados. Tá certo, esse foi o recado então do infectologista Emerson Luz, parceiro que está sempre aqui orientando nossos telespectadores. E agora a gente conversa mais sobre essa fake news que mostramos agora há pouco com a advogada Renata Vilas Boas, que eu chamo aqui no telão para bater um papo comigo. Boa noite, doutora Renata, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Maria? Bom, vamos lá, doutora Renata. A gente já viu aí um trechinho, né, desse interprograma que está rodando na TV Justiça, e o que aconteceu foi que o artigo 15 ele foi tirado de contexto, né? E aí essa fake news foi gerada a partir de uma interpretação que é errada, correto? Exatamente, porque assim, quando a gente olha o artigo 15 do Código Civil, a gente verifica que existe a possibilidade de você se recusar a fazer um tratamento, desde que esse tratamento coloque em risco a vida da pessoa. E não é o que ocorre com a vacinação, né? Essa vacinação é prevista para a Covid, tem como outras, né? Não coloca em risco a vida das pessoas. Óbvio que cada pessoa tem uma reação diferenciada, né? Assim, afinal de contas, a gente está falando de medicamento, né? Cada um reage de um jeito, mas não coloca em risco a vida da pessoa. É verdade, a gente não precisa nem falar aqui, a gente tem falado disso há quase 2 anos, da importância, né, de se imunizar. Finalmente a vacina chegou aí no final do ano passado e infelizmente muita gente ainda não quer tomar, não quer se imunizar. Agora teve decisão também do STF sobre isso, eu queria que você comentasse um pouquinho e explicasse, né, o que foi decidido, o que é constitucional então? É a vacina obrigatória? Tem muita gente que tem dúvidas sobre qual foi o objeto dessa decisão. Olha só, o STF, na hora que se debruçou para fazer análise sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação em razão da Covid, ele chegou à seguinte conclusão,
que sim, é obrigatório que você faça a vacinação, que você se imunize, porque o bem maior que está sendo protegido aqui, além da vida da pessoa em si, é a vida de todos os demais. Então, eu vejo a comunidade e os direitos das pessoas, sociedade, prevalecendo sobre a vontade do indivíduo. A vacinação, então, ela é obrigatória. Porém, ela não é compulsória. Eu não tenho como pegar a pessoa pelo braço e falar, agora você vai ser vacinado. Não, não posso agir desta forma. Eu estaria ofendendo aí a integridade dessa pessoa, tem uma série de outros direitos que estariam sendo feridos. O que acontece, então? No momento que essa pessoa ela se recusar a fazer a sua vacinação, ela não vai, não quero, existe uma série de outras formas indiretas que a gente pode fazer com que ela vá fazer essa vacinação. Como a aplicação de uma multa, uma divergência, vedar que ela frequente determinados lugares, são alguns dos exemplos. E a gente já vê isso na prática, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles proibiram a entrada de várias pessoas em locais de grande aglomeração, caso não tenha se vacinado. Você acha, doutora, que essa é uma tendência que a gente vai ver também em outras cidades, porque está tudo voltando ao normal, apesar da gente ter variante Delta, variante Mu, e a gente sabe que a pandemia não acabou, mas a gente talvez, né, esse seja aí uma forma de controlar, talvez, que só pessoas vacinadas estejam no mesmo ambiente, né? Principalmente um ambiente fechado. Exatamente. O Rio de Janeiro acaba sendo um dos primeiros a colocar isso de uma forma mais ampla, mais aberta, mas os estados todos vão acabar fazendo isso, porque o impacto é muito grande quando você tem um grupo que não se vacinou. Essas pessoas, além de contrair, elas passam, né, a doença. E a ideia que a gente tem é que, se a gente não conseguir acabar, né, com a Covid, pelo menos minimize os seus efeitos. E mesmo tendo variantes, né, vem a Delta e depois vem qualquer outra, você já estando vacinado, imunizado, os efeitos são menores do que se você não tivesse tomado nenhuma vacina. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas uma dúvida que surgiu enquanto a gente produzia aqui o programa. O empregado, ele pode exigir, né, que o empregador, perdão, pode exigir que os empregados estejam vacinados para trabalhar presencialmente? Isso é válido? E nós já temos decisão, inclusive, de TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, já nesse sentido. No caso específico, foi a empregada, ela se recusou a fazer a vacinação e o empregador foi e a demitiu, né, dizendo que ela não poderia estar naquele ambiente, porque além de ela poder ser contaminada, ela poderia contaminar os demais. E o que ocorre? O empregador, ele é obrigado a ofertar aos seus empregados um espaço seguro para o seu empregado poder trabalhar, né? Então, se ele tem naquele lugar alguém que não se vacinou porque não quis se vacinar, se opôs à vacinação, acaba esse empregador sendo responsabilizado por isso. Aí ele vai falar, eu não quero, só vai estar trabalhando aqui para mim quem já estiver, quem estiver vacinado. A não ser que seja alguma situação muito peculiar, e aí eu tenho aí um médico falando que naquele caso não poderia, mas aí é muito, muito pontual. Caso contrário, o empregador ele pode fazer essa dispensa, sim. Em relação às escolas, a gente viu que muitas escolas já voltaram e a gente está vendo aí que a vacinação, graças a Deus, está avançando e cada vez mais a faixa etária mais jovem está sendo contemplada. As escolas também podem fazer isso ou não? As escolas também vão poder fazer isso, porque da mesma forma que eu tenho essa obrigatoriedade para os adultos, agora eu também tenho obrigatoriedade para esses adolescentes. Então, à medida que vai caindo ali a faixa etária, e você vai ter acesso, então, aos adolescentes, né, para poder ser também imunizado, esses também vão ter que ser. E não pode os pais falar, eu não quero, eu não gosto, minha convicção não é nesse sentido. Não, esses pais também não vão poder fazer isso, que já é um posicionamento bem tranquilo no tribunal. Ai, que bom. Então, para a gente fechar, doutora, eu queria que você deixasse então um recado. A gente sempre pede para os convidados aqui no final, dar assim, uma consideração final sobre essa questão da fake news, porque ela não atinge só a questão da saúde, ela atinge a economia, ela atinge o judiciário, ela atinge, né, acho que todos os setores, digamos assim. Eu acredito que com certeza você já se deparou com alguma fake news que também achou absurda. Toda semana a gente mostra aqui pelo menos duas diferentes e cada uma mais absurda que a outra, né? Bom, o meu recado com relação à questão das fake news é o seguinte, não passe nada para frente sem antes você verificar qual é a fonte e qual é a origem.
Se eventualmente você não tiver tempo ou não tiver certeza daquilo ali, não passe para frente. Depois, quando você tiver uma oportunidade, faz a pesquisa, analisa para ver se realmente aquilo é verdade. Tem um monte de gente que se diverte com a cara da gente porque a gente está acreditando em bobagem. É verdade. Doutora Renata, muito obrigada, então, pela sua entrevista aqui. Agradeço demais todos os conhecimentos passados. Viu? Uma boa noite. Eu que agradeço e até breve. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então, tá? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto na semana que vem com mais assuntos e lembre-se que a partir da semana que vem, né? A partir dessa semana, na verdade, na semana que vem em diante, sempre às quartas-feiras, às 19h30, tá bom? Uma boa noite e até lá.